Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para responder a 13ª do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. E a dúvida de hoje é: pode um órgão ambiental exigir compensação de algum empreendimento, mesmo sem que exista uma lei específica para isso? A gente vai mergulhar hoje aí nessa pergunta e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre princípios do direito ambiental. Bem, a compensação ambiental ela decorre do princípio da reparação, né? Na nossa Constituição já deixa bem claro o que é o principal objetivo, né, da atuação ambiental diante de um dano, diante de uma infração ambiental. O principal objetivo é a reparação ambiental, né? Nós temos um sistema que traz o que a gente chama de tríplice responsabilidade sobre o dano ambiental, o que significa que, conforme está aí no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, administrativas e a reparação de danos. Ou seja, se você causou algum dano ao meio ambiente, se você fez uma supressão de vegetação, você cortou ou botou fogo na mata, você tem a responsabilidade tríplice, né, que significa, primeiro, você pode ser criminalizado, né, você pode responder uma ação criminal por conta disso, e existem penas, inclusive, de prisão, dependendo do caso. Você pode ser punido administrativamente, que é a questão da multa, né, da infração ambiental, do embargo, da sanção, são as sanções administrativas, e ainda você tem a obrigação de reparar o dano. E essas três responsabilidades elas são independentes, ou seja, você tem que cumprir, né, com as três quando for o caso. O caso da reparação do meio ambiente, que é para ser considerado como principal, né, já que uma vez causado um dano ao meio ambiente, você pode multar, prender a pessoa, isso não vai ajudar a reparar o meio ambiente. Então, a nossa legislação ela deixa claro que o principal foco é a obrigação de reparar os danos causados. Tá? Agora, tem certos danos que não tem como ser reparados integralmente. Vou dar um exemplo aqui. Se você fez uma supressão de vegetação, você desmatou uma área e você foi pego e respondeu criminalmente, respondeu ao órgão ambiental, pagando uma multa, você tem que reparar, então você tem que reflorestar aquela área, né? Trazer de volta ao status quo anterior. Só que essa reparação ela nunca vai ser de 100%. Por quê? Porque durante um período em que o reflorestamento está acontecendo, né, você vai fazer um projeto de recuperação de área degradada, então você tem um momento inicial em que são plantadas as mudas e elas levam um tempo até crescer. Então existe um período de tempo que a sociedade deixou de ser beneficiada com o bem ambiental que ali estava antes, né, dessa supressão. Isso não teria como reparar pelo simples reflorestamento. Então, o que se opta normalmente nesses casos? É justamente a compensação ambiental. Então, você vai ser obrigado a reflorestar e ainda vai ter que pagar uma compensação pelo tempo que a sociedade deixou de usufruir desse meio ambiente. Isso é um exemplo de situação em que a reparação não é totalmente viável. Existe um outro exemplo também muito simples de entender, que é o da mineração. Uma atividade de mineração que normalmente é feita de acordo com um processo de licenciamento, e aí você tem uma previsão de uma supressão de vegetação para você poder tirar o minério em determinado lugar, você muitas vezes tem que fazer uma supressão. E depois que você tira aquele minério, aquele morro, aquilo nunca vai voltar mais ao normal, você não tem como reparar aquilo 100%. Né? Não sendo possível reparar, a compensação passa a ser o meio necessário. É muito comum as pessoas fazerem confusão, né, de compensação ambiental com a aplicação do princípio do poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador ele estabelece que todos aqueles custos ambientais, né, que a gente chama também de externalidades ambientais, sejam internalizados, passem a fazer parte do custo da empresa, né, da indústria, enfim, da atividade que está causando essas externalidades. Vamos dar um exemplo aqui.
a questão das garrafas PET, né? Conforme a empresa, a indústria, vamos dizer, de refrigerante, ela começa a produzir o seu produto e vender no mercado, essas garrafas PET, elas ficam, né, se espalham aí na natureza, algumas vão parar nos rios, outras vão parar em aterros sanitários ou em lixões, né? E isso é uma externalidade ambiental, isso é um custo ambiental que essa indústria não está, vamos dizer assim, resolvendo por si só. Como é que essa situação ela acaba sendo resolvida? Isso aí é a prefeitura, né, que vai pegar esse material e vai lançar num aterro sanitário, isso tudo tem um custo, né? E esse custo acaba sendo pago por quem? Por nós, pela sociedade, certo? Então, o princípio do poluidor pagador ele vai estabelecer que esses custos eles não sejam pagos pela sociedade, e sim por aquele que os causou, né, essas externalidades ambientais. Então, o princípio do poluidor pagador não é a mesma coisa do que compensação ambiental. A compensação ambiental, como a gente acabou de ver, está ligada à reparação de um dano. Ok? Isso para deixar bem claro a diferença. E quais são as normas que a gente tem hoje na nossa legislação que aplicam, né, a compensação ambiental? Não são muitas. Em nível federal, a gente tem no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Lei 9985 de 2000, que em seu artigo 36 estabelece, né, para o empreendedor daquelas atividades de significativo impacto ambiental, assim consideradas aquelas que dependem de EIA-RIMA, né, o estudo de impacto ambiental, essas atividades, normalmente de grande porte, que causam, né, um impacto bem significativo, elas passam, por conta do artigo 36, a serem obrigadas a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral, ou seja, não é qualquer unidade de conservação, são aquelas do grupo de proteção integral, como os parques, as reservas biológicas, tá? Isso é uma aplicação da compensação ambiental no nosso ordenamento jurídico. É o artigo 36 da Lei 9985. Temos outros exemplos? Sim, a própria Lei da Mata Atlântica, que no artigo 32, né, aqui estamos falando todas as duas aqui, leis federais, leis nacionais, estabelece que, no caso de licenciamento ambiental condicionado à apresentação de estudos de impacto ambiental, e aqui também de significativo impacto, no caso de atividades minerárias, tá, vai ser obrigado, né, o empreendedor a adotar medidas compensatórias que incluam recuperação de área equivalente à área do empreendimento. Tá? Aqui fica bem claro, né, esse vínculo da compensação com a recuperação. Ok? Então, isso são dois exemplos aí de normas federais que aplicam a compensação ambiental. Nós temos exemplos de normas municipais que aplicam a compensação ambiental? Sim, nós temos alguns exemplos, não são muitos, mas vamos aqui dar um destaque para o nosso município aqui do estado do Rio, o município de Mangaratiba, que em 2019, numa resolução bem recente, né, estabeleceu medidas compensatórias no âmbito do município, tá, para as atividades potencialmente poluidoras. Vamos resumindo aqui a norma. É importante a gente destacar que ela prevê compensação na forma de doação de mudas de árvore, plantios de mudas de árvore, mas também ela prevê que, a critério do órgão ambiental municipal, essas compensações elas podem ser convertidas em outras modalidades que não apenas a de plantio ou doação de mudas. Tá? Inclusive, eles se referem a um valor monetário da medida compensatória, né, e que pode ser aplicado em projetos de interesse social, ambiental e outras modalidades. Então, só para dar um exemplo aqui de norma municipal. Mas a nossa pergunta é possível o órgão ambiental, seja municipal ou seja estadual, é possível que um órgão aplique medidas compensatórias, né, mesmo não estando previstas na lei? Então, a resposta é sim, com base justamente naquele artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, que estabelece a obrigação de reparação. Se existe a obrigação de reparação e a reparação não é viável,
né, com base no que estabelece a própria Constituição, um órgão ambiental pode sim aplicar medidas compensatórias, deixando bem claro o seguinte: isso tem que estar embasado, né, parecer técnico, definindo qual foi o dano causado e por que não foi possível reparar o dano integralmente, e somente nessa hipótese o órgão ambiental pode aplicar a medida compensatória. Isso também pode acontecer no caso do Ministério Público, tá? Em determinados inquéritos civis, onde existe, né, essa busca pela reparação do dano ambiental, também podem ser convertidos em termos de ajustamento de conduta ou termos de compromisso ambiental, né? Tanto isso como determinadas condicionantes de licença ambiental são formas de se exigir medidas compensatórias, mesmo que não embasados em nenhuma lei específica, em nenhuma norma específica, mas simplesmente no que prevê na nossa Constituição sobre a obrigatoriedade de reparação do dano ambiental. Bem, gente, é isso. Espero que a gente tenha sido bastante claro aqui e que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa é só fazer um comentário lá ou no nosso Instagram ou no YouTube, onde essas explicações estão gravadas, ok? E, como sempre, eu peço a vocês aí que, tendo alguma dúvida, qualquer coisa que surge no dia a dia, você que é servidor de órgão público ou você que é consultor, manda sua dúvida aqui para a gente e a gente coloca aqui no nosso programa para responder sempre de forma clara e objetiva, com base